Deixamos de matar árvores para fazer papel higiênico. Já não precisamos. Fomos a esse nível de detalhe. Boa. Que é, conseguimos arranjar maneiras, por exemplo, dos alimentos, das cascas, das folhas das árvores que caem naturalmente, criar papel a partir daí. Só isso revolucionou imenso, não é? Porque as árvores puderam criar a sua função, não é? E, portanto, o papel... esse papel especificamente que vai diretamente... Não, e tudo, e o de escrever, e não sei o que, passou a ser, passamos a usar o ciclo da natureza, que tem uma transformação natural, não é? Para criarmos novos produtos. Bem-vindos a mais um podcast No Seu Melhor. Hoje vamos abordar o tema do Zero Waste e vamos ter connosco, a nossa convidada é a Ana Salcedo Saldanha, cofundadora do Zero Waste Lab. Obrigadíssima, Ana, por teres vindo ter connosco, por ter aceito o nosso convite para esta conversa. É uma conversa que eu, muito honestamente, senti assim um grande entusiasmo de tê-la contigo aqui, não só sobre este tema, sobre várias questões que nós temos em comum, mas hoje o tema do Zero Waste no seu melhor pareceu-me ser uma boa introdução da Ana, do nosso podcast à Ana e vice-versa, e também de podermos aprofundar uma coisa que já começámos a falar com a Eunice Maia, da Maria Granel, e gostaríamos de ir bem mais amplo para as áreas todas que tu tens abraçado, e começaria por te convidar a explicar-nos um bocadinho sobre como é que tu entraste neste mundo do Zero Waste e do Zero Waste Lab, como é que isso aconteceu e surgiu na tua vida? Antes de mais, muito obrigada pelo convite, mesmo contente de estar aqui. Isso é uma longa e curta história. Eu trabalhei em diversas áreas. Antes de chegar aqui, eu passei pela moda primeiro. Quando eu te conheci, tu estavas na moda. Sim, Yeah? já foi numa já segunda estavas no volta fim, quase. na segunda, exatamente. ok. Trabalhei durante... Porque é interessante conhecer, não é? Às vezes temos assim uns percursos com bastantes curvas. Selagem, não é? Exatamente, e que são diferentes perspectivas que se aglomeram, não é? Trabalhei durante vários anos criar informação de base para as empresas, tendências de comportamento jovem, movimentos. Isso, no fundo, permitiu-me trabalhar com grandes marcas, mas isso era na área de marketing ou na área de pesquisa, investigação? Pesquisa, investigação, antropologia aplicada ao mercado, no fundo, comportamento jovem. Okay. No fundo, o que é que está a acontecer, principalmente ali no segmento 18-24, não é? Mas mais alargado, na tecnologia, na arte, na moda, na política, em todas as áreas de expressão, e onde é que há pulso e força de movimento que possa impactar, no fundo, o presente e o futuro. Portanto, isto depois do ano 2000, não é? 2005, 2010? 2010. 2004 a 2010. Foi muito interessante. Isso permitiu entender muito bem padrões de comportamento e onde é que há também força de movimento. E é interessante, olhando em retrospectiva, tem a ver com onde eu estou também agora. Trabalhei, depois tive uma marca também de vestuário, com tecnologia aplicada à saúde. Eu lembro-me que havia as roupas anti-mosquito. Era incrível, era um dos teus. Um dos pilares, mas no fundo era como é que o vestuário, que está em contacto com a nossa pele, o nosso maior órgão, todos os dias, pode ter funções além da estética e da proteção do fio e do calor. E é um neste tema caso, atual para agora, a saúde pública, não é? Proteção Sim. contra doenças graves, não é? Como a malária, dengue, zicas, etc., mas de uma forma não agressiva para o corpo. É? Portanto, neste caso era usar repelentes e não pesticidas. Então já foi também um mergulho grande nos grandes lobbies dos pesticidas, nas grandes redes, Malária Consórcio, isso, e ao fim de muitos anos aquilo acabou por não furar, porque as redes mosquiteiras e esse mundo tem muita força. E, portanto, depois este mergulho, que foi através de ti, super culpado. Através do programa. De liderança. E, portanto, na minha vida, fazendo assim uns mergulhos profundos, depois volto assim ao geral, depois de outro mergulho profundo. Isso foi um momento em que fiz o programa de liderança criativa,
estava a precisar de voltar a ter essa grande perspectiva, né, mais ampla, e o tema dos resíduos foi um tema que nos foi colocado como desafio, não é? Pela Câmara, neste caso a Câmara era de Lisboa. O nosso parceiro era e parceiro. Queriam reduzir, eu acho que eles até tinham o objetivo de reduzir em 10% na altura. A produção de resíduos na cidade. Em Lisboa. E, portanto, foi uma oportunidade de mergulhar a fundo num tema que é muito interessante porque é muito tangível, por um lado, numa primeira perspectiva, está conectado com o nosso dia-a-dia e ao contrário da malária, que era um tema que era preciso explicar, estava longe da vida das pessoas, este era talvez dos temas mais democráticos e muito próximos que existe, de toda a muito gente. próximo de toda a gente, então quase não é preciso explicar que há um problema, podemos começar a trabalhar juntos em formas de o abordar. E isso foi assim um respirar, não é? Nessa amplitude que eu estava a procurar. E o Zero Waste Lab acabou por ser um projeto desenhado até por outro grupo. Mas que como nasce, eu estava nesse... na tua consciência, não é? Exatamente. Nasce na tua consciência porque, aliás, esse projeto nasce na turma, é verdade, por um grupo que não era o teu grupo de trabalho. E eles disseram, sim, isto é uma ideia bonita, mas nós não vamos fazer nada com ela. E nós, na altura, perguntámos à turma, alguém acha este tema que ressoa o suficiente para quererem abraçá-lo, porque era um projeto... E na altura eu também... E tu saltaste. Não foi logo assim, na verdade, durante o curso eu já comecei a organizar umas limpezas de praia. Eu lembro-me. Com amigos, não é? A falar mais sobre o tema, porque quanto mais eu achava que era uma pessoa até bastante consciente dos meus comportamentos, mas cada vez, quanto mais sabemos, mais percebemos que temos que aprender. Quão complexo é e, na verdade, são pontos de atenção, não é? A nossa realidade é feita de pontos de atenção. Se não damos atenção a certas coisas, ela não existe. A partir do momento em que damos atenção, afinal há um mundo muito maior, não é? E, portanto, aí comecei a fazer logo algum trabalho, algum barulho, porque eu também gosto de falar sobre os assuntos. E fui convidada, na altura, pela Jana Nunes, que tinha o Lisbon Week, para coordenar um projeto de educação em escolas, para apoiar. E foi aí que entrou e depois fez um merging com o Zero Waste Lab, porque senti que havia realmente um espaço muito grande e precisava de uma estrutura já muito mais pensada enquanto conceito, e o Zero Waste Lab encaixava perfeitamente com esta parte mais de abertura de consciência, e foi um projeto que, na verdade, foi uma missão que aconteceu em paralelo com a minha vida. O que eu ia aprendendo também ia convidando outros a aprender contigo. A aprender junto, não é? Que temos muitas opções, temos muitas escolhas a fazer, que o sistema está desenhado de uma certa forma, mas temos outras alternativas, tem força, tem menos força, não é? Cada compra é um voto, não é? Então partiu muito do consumo, partiu muito do fim da linha, até da praia como o lugar onde vai parar, não é? O lixo mesmo tangível, e depois mesmo começar a fazer o caminho para trás. Ok, então isto vem de onde? Preciso disto ou não? A título muito pessoal, precisamos disto ou não? O que é que lhes podemos fazer? Reciclar? Não. Reciclar é só adiar o lixo. Então, o que é que podemos fazer para prevenir? Então, a reutilização, a troca, as redes de pessoas e acima de tudo, daí surgiu uma observação que foi muito pertinente e continua muito forte no Zero Waste Lab, que é: há imensos projetos incríveis e movimentos pequenos, mas com alta motivação, que vêm assim de um lugar mesmo de coração, não é? De mais zangado ou menos zangado, mais frustrado, menos frustrado, mas a querer melhorar as coisas, querer contribuir para mais vida, não é? Então, mas toda a gente assim um bocadinho sozinha. E principalmente isto há 8 anos atrás. Já havia uma consciência, mas ainda não tinha havido assim o grande boom da consciência do plástico, por exemplo, que hoje em dia é mainstream. Estamos a falar toda em 2017, não é? Estamos a falar em 2016. 16. Começaste em 2016 e depois 17 as grandes limpezas de praia, ou foi ainda em 16? Não, foi em 16, ok. Foi em 16. E, portanto, a brincar, passaram quase 9 anos. E já aconteceu muita coisa. Então, a ideia principal é como é que podemos
por um lado, juntar as pessoas que já têm a motivação, e isto foi uma escolha também pessoal e depois do grupo que se juntou, não é? Hoje em dia somos uma equipa e tanto enquanto associação, não é? Os fundadores que continuam assim, ativos e a apoiar, como a equipa executiva, não é? Que somos 4 mulheres e às vezes não é? Mais pessoas que se juntam por projeto, mas acima de tudo é uma escolha, é trabalhar essencialmente com quem já está motivado para. Não é? E partiu daí. E eu tenho sentido cada vez mais que tenho que voltar aí. Tu dizes tu quando dizes quem, estás a pensar em empresas, grupos, ou estás a pensar em indivíduos? Como é que tu estavas agora a colocar? Depende. Portanto, trabalhar com, tu queres dizer... É sempre pessoas. Ok, mas é como cliente. Podem ser entidades. Estás a falar numa pode ser como cliente, pode ser como parceiro. Cliente tem consciência. Pode ser como até em educação. A pessoa do outro lado, há pessoas que não querem ouvir e não querem mudar. Podemos estar a bater com a cabeça e a tentar convencê-los, eu escolho não o fazer. Mas às vezes volta a cair muito mais energia. Fácil. É uma escolha de gestão de energia. E há muitas pessoas que estão em transição, não é? Com mais ferramentas, menos ferramentas. Então, neste espaço intermédio, é preciso uma organização muito melhor, uma partilha muito maior e, acima de tudo, a criação de redes mais fortes. Então, essa é uma das missões que está no Zero Waste Lab e na vida. E tu abraçaste este projeto, eu ainda estou nessa pergunta de Ana Salcedo, Saldanha, partiu como mesmo dessa observação. Somos muitos pequenos movimentos, bora criar colaboração, não é? Mais colaborações, que é para pensarmos juntos, porque estes desafios são gigantes. A realização é isso, são desafios enormes, não dá para pensar sozinho, nem interessa, nem é interessante fazê-lo. E por outro lado, como são desafios tão grandes, precisam de muita experimentação a nível de soluções. É muito difícil ter está aqui, tenho a solução, está aqui, isto vai resolver os problemas do mundo. Não há. Então, o conceito de laboratório, mesmo assim nunca haverá uma solução, ou a solução é... Prevenção, mentalidade. Não, é consciência. É consciência. É consciência e escolha. Essa é, no fundo, Essa existe. Essa é. Mas depois, em termos de sistema de materialidades, assim, tem de ser muitas a funcionar bem a orquestra. Então, Zero Waste Hub, não é? Que é ponto de convergência, para e Lab, em termos... Bora fazer experiências e ver o que funciona e o que não funciona e não ter medo de errar, não ter medo de... Que as coisas não vão logo à primeira funcionar. De testar coisas que não tenham sido ainda testadas. E gosto muito dessa flexibilidade, porque permite, por um lado, trabalhar em diferentes setores, com diferentes frameworks, com diferentes pessoas, não é? E não ter que ficar presa a levar, por exemplo, eu não tenho feitio para ter um mesmo negócio que leve durante anos e fazê-lo, não sou essa pessoa. Tem que estar sempre a gosto de ativar, e ativar coisas novas, eu preciso mesmo de mudar de lente de vez em quando. E o Zero Waste permite isso. E como tu referes várias vezes que o sistema por si está no fundo a convidar um comportamento que é um comportamento onde o lixo está sempre em crescimento, não é? Mesmo que haja hoje em dia já muitos espaços dados institucionalmente, não é? Que temos que separar o lixo, que eu ainda conheço muitas pessoas que não o fazem. Temos que, quando separamos, temos que separar bem, por isso é outra camada que depois muitas pessoas têm várias dúvidas que não estão facilmente respondidas. Depois tens também as pessoas que não acreditam, que são aquelas que ao porem no lixo acham mais fácil pensar bem, eles depois também não vão levar isto para onde eles estão a dizer que levam, portanto eu nem acredito que o sistema funciona da reciclagem, portanto nem vou reciclar. Portanto há todo um tipo de comportamentos que no fundo nós percebemos que são barreira, mas ao mesmo tempo também sabemos que o sistema em si é um sistema que por defeito produz lixo, não é? É um sistema muito construído numa lógica linear e não circular. E então, se calhar explica-nos um bocadinho qual é a tua perspectiva, de onde estamos agora, ou se calhar quando iniciou o Zero Waste Lab, onde é que estávamos e o que é que mudou, se quiseres, mas onde é que nós estamos em termos de contexto Zero Waste? Portanto, o que é o estado neste momento da nossa sociedade em termos do desperdício zero?
sociedade é muito ampla, não é? Sim, sim. E é falamos bastante local. Falamos não é? em Mas sim. Lisboa, então. Falamos em Lisboa para ser concretos, ou se quiseres. E mundo também, não é? Mundo, mundo é amplo. O mundo é amplo, não é? Porque há lugares onde. Há muitos lugares, principalmente em contextos rurais, onde ainda se fazem práticas aliás, o local, tudo o que é local, permite melhores práticas, principalmente no setor alimentar. Não é? Acho que é importante entender que, por exemplo, só para chutar alguns números, 40% da produção mundial de plástico é para embalagens. 40%. Isso é imenso. Portanto, quanto mais globalizado estiver o sistema de produção, transporte, consumo, mais impacto, mais embalagem, mais transporte, mais... E, portanto, a conveniência, o acesso, não é? E a globalização, principalmente no alimentar e todos os outros setores, fizeram com que a conveniência se sobrepusesse ao impacto, não é? E aquela novidade, ai que bom poder comer sushi, poder comer não sei. Que vem de não sei onde, não é? Ou que fruta, é muito apelativo e eu gosto, atenção, não sou... sou cada vez mais contida em algumas coisas, tentas ser mais e mais local. Sim, completamente, e temporal, etc. Mas perdeu-se completamente a noção da traceability, não é? Ou termos tomates o ano inteiro, adultos, que vem da África do Sul, que vem do Chile, que vem A, não B sei, ou as C, pessoas não deixaram sabem, de ter. Não portanto, sabem. Não é? O ir ao mercado perdeu-se durante muito tempo, não é? Com a entrada dos grandes supermercados, e agora voltou-se a resgatar. Então, portanto, há uma mudança de consciência, principalmente, eu acho, pelo impacto na saúde, pela visibilidade que também, por exemplo, as embalagens têm, o lixo. O nível de consciência disso como um problema, acho que está completamente generalizado. Já não é preciso explicar às pessoas que realmente temos um problema, porque vê-se. Está em todo lado, está nas praias, está no... Sim. E outras áreas? Pronto. Áreas de embalagens, higiene? Sim. Outra área, higiene, não? É tudo, não é? Também tem embalagens. Sim. É um grande problema. Eu lembro-me quando tu fazias limpezas de praia que tu dizias que um dos principais produtos que vocês encontravam, se não me engano, eram os cotonetes, não era? Aqueles plásticozinhos de cotonete. Sim. Que ainda por cima, quando vão para os esgotos, acabam por ser um problema grande nos filtros das etares, etc. Portanto, havia toda uma atenção também a essa área dos microplásticos também. E mudou-se, não é? Fizeram-se algumas mudanças, proibiram-se em muitos lugares o cotonete de plástico, mas é uma coisa minúscula num universo gigante. Okay. E, portanto, o granel, o que é? No fundo, é comprar... Eu não sei porque voltamos aqui ao granel, onde é que estava o Zero Waste. Sim, não é? Portanto, sim. esses sistemas que eram mais ancestrais, não é? Que é comprar nas quantidades certas, comprar o feijão, comprar o... Comprar com o teu saco, com o teu recipiente, com o teu saco, com o teu ajuda recipiente, imenso. E isso eram práticas antigas que preveniam, não é? Que houvesse lixo e pela conveniência deixaram de haver. A partir daí, não é? Só em alimentar, higiene... até o próprio de marketing nas lojas, hoje em dia, até para poder comprar, nem sei, uma caneta, é difícil comprar um lápis sem embalagem. Sem embalagem, só quero um lápis, não quero uma coisinha de plástico só para se poder ver na loja. É mesmo difícil hoje em dia, é preciso fazer um esforço. E, portanto, há cada vez mais pessoas com consciência do que é, preciso de um lápis, mas eu não preciso de tudo aquilo. Onde é que eu vou encontrar? Há quem tenha tempo, disponibilidade, não é? Vontade e às vezes dinheiro para o fazer, porque algumas escolhas são um bocadinho mais caras, mas a maior parte nem são. Não é? E, portanto, procuram, e o movimento começou a crescer, não é? O resgate dos mercados, as lojas a granel, as roupas em segunda mão, as trocas, o estigma de que precisamos de uma coisa nova, de que precisamos que usar uma roupa diferente todos os dias, está-se a quebrar. Sim, finalmente, não é? Sim, não quer dizer que uma pessoa não troque de roupa, mas aquela coisa de que temos que ter 365 roupas, mas há muita gente que ainda está... Eu não posso ser vista duas vezes por lá. Pela mesma já roupa. Passei por lá também, não é? De querer o novo, querer mostrar, mesmo inconscientemente, mas realmente depois
O que é interessante neste caminho desses pontos de atenção, não é? Estou a falar enquanto consumidor, talvez, não é? Porque é aí que muda, é aí que se criam depois os sistemas, que é, não é? As pessoas, ok, não há uma solução para isto, eu quero comprar a Eunice, não é? Tenho essa preocupação, não tenho onde comprar, vou montar um negócio para que me sirva quase a mim e às pessoas que eu conheço à minha volta que têm a mesma necessidade. E é assim que se vai mudando, não é? Muitas vezes é de baixo para cima, não é? O grassroots a organizarem-se, é as pessoas a trazerem oportunidades, não é? São os cabides com as roupas que a pessoa pode trocar e é sempre muito na relação direta. Sim. Não é? Nesta procura por querer saber a origem das coisas. E poucas vezes falamos nisso, mas o poder que tu tens e eu tenho em tomar iniciativas concretas e coerentes com aquilo que é a nossa maneira de pensar e os nossos valores, esse poder é muito, digamos, é secundarizado e tanto pelas pessoas que dizem, mas se eu fizer bem, isso não tem impacto. Mas no fundo, se muitos eus fizerem bem, claro que tem um impacto brutal, não é? Portanto, mas é um pouco isso, portanto, dentro desta questão de como é que nós estamos, ainda, portanto, ainda estou em contexto. Mas em termos de contexto, o que é que tu dirias que são assim os indicadores principais que são para ti preocupantes? E se calhar o que é que são os indicadores que são um mito, que nem interessam, não é? Sim. Portanto, o que é que te preocupa neste momento do contexto atual? Ok. Portanto, existe este movimento de baixo para cima, mas, por exemplo, as leis e as políticas continuam a colocar a reciclagem como prioridade, não é? Fala-se muito da importância da reutilização e da prevenção. E como quem está a ouvir pode não perceber o que é que tu queres dizer com isso? Reutilizar é promover, portanto, oportunidades de reutilizarmos embalagens, de reutilizar... Garrafas. Sim, por exemplo, nos copos, tudo nos cafés, não haver um takeaway, e principalmente, eu acho que aqui as grandes cadeias de supermercados isso tem um impacto enorme, não é? Há todo grupos, por exemplo, para diminuição do plástico e tal, mas na verdade fazem só mudanças muito pequeninas, porque é preciso mudanças muito sistémicas e ao mesmo tempo tomadas por muitos ao mesmo tempo. Para dizer, imagina para um granel estar a funcionar à séria num grande supermercado, teria que haver um período de ajuste, não é? E, portanto, ou os vários supermercados fazem ao mesmo tempo e decidem, ok, bora todos mudar juntos, que é para ninguém ficar a perder, ou então vamos perder negócio, todos têm medo, e ficam nesse medo, então vão só tirando 5% de plástico ali, 10% como tu vês ali. Agora o granel nas grandes superfícies está ao lado do pacote da mesma coisa. São os sacos um bocadinho maiores, mas é a mesma coisa. Eu tenho muito mais rapidamente a pôr no meu cesto aquele que já está preparado do que estar eu a fazer o processo. Em legumes, em frutas e isso já há mais. Mas, portanto, para haver assim mudanças tem que haver, não sei, tem que haver uma concordância muito grande, não é? Mas é possível, é possível. Mas então, isso é um dos temas que é a questão, no fundo, ainda, estamos a falar das embalagens. E, portanto, e em termos de políticas, não é? A gestão de resíduos é feita ainda com a reciclagem enquanto prioridade. Não há incentivos para lojas a granel ou negócios, assim, no fundo, negócios sim, principalmente negócios, não é? Que promovam a reutilização e a reparação agora começa a entrar um bocadinho na lei, portanto já está melhor, cada vez está a aumentar, portanto a reparação tendo incentivos fiscais e obrigando, isso tem mudado, não é? As próprias das lojas a receberem de volta alguns dos itens que vendem para reparar e as garantias aumentarem de 1 ano para 3 anos e, portanto, quanto mais isto acontecer, porque eu ia melhor. Te perguntar, há também muito desperdício que até é um desperdício de certa forma intencional, não é? Pelo menos nós sabemos que alguns equipamentos, se têm um período de garantia de 2 anos, 2 anos e uns dias, já está a precisar de isso é para o lixo, obsolescência programada. Planeada ou programada, é terrível. Isso para mim é... Isso é outra área grande, não é? Portanto, nós falamos em embalagens, mas se calhar tudo outra que área é os principalmente eletrónico é feito... Eletrónico e material também. Para a acessibilidade, preços baixos, as coisas têm que cada vez
menor qualidade. Ok. Vês cada vez, não é? Compras uma coisa, paga, sei lá, para a cozinha, uma cadeira, cada vez é mais não duram. disposable, não duram, as coisas não são... Então vai-se gastando dinheiro aos bocadinhos, mas no final acaba-se por gastar muito mais do que se comprasse uma cadeira que dura uma vida inteira e que se calhar dura várias gerações. Pronto, então isso foi uma mudança muito... também programada, é aquela desde coisa, os anos 60, podermos ir mudar, não é como mudar de roupa, não é? Temos de estar, quero ir mudando a decoração da minha casa, quero ir mudando... O por defeito consome. Por defeito, Por consumir defeito, mais, deitar a resposta fora. É consome. Exato. E nos eletrónicos, as coisas são feitas, programadas para deixar de funcionar a um certo momento. E isto começou... Diz-se, nos anos, no século XIX, não é? Não, pois isso também. Não, é verdade, foi, é começou com a lâmpada. Não a lâmpada de vida infinita. A lâmpada de vida infinita e os retirada pelo menos é o que dizem, as histórias que se contam. E que no fundo, depois quem produzia lâmpadas juntou-se e diminuiu um bocadinho de tempo para poderem vender mais lâmpadas, só que esse tempo foi encurtando e estamos hoje nos dias de hoje que... E no fundo está-se a criar um sistema que é extremamente virado para este consumo contínuo, mas que se tu pensas bem, mas se estas grandes entidades, grandes marcas que estão a produzir estes equipamentos com obsolescência planeada, se essas grandes marcas soubessem fazê-los chegar a muitas áreas do mundo em que ainda nem têm acesso a estes equipamentos, cá não precisavam de certa forma escravizar os clientes que já têm para, depois dos períodos de garantia, comprarem um novo equipamento, se calhar poderiam tornar esse bom serviço que estão a prestar mais acessível a mais pessoas, não é? E nem toda a gente tem acesso a todas as máquinas e coisas eletrónicas que nós temos, não é? E também há aí uma questão que é o todos temos de ter um. Sim. Todos temos de ter uma máquina. Very good point. E aí é que vai. Lá está, o consumismo é muito nessa separação. É muito separar as pessoas, quebrar o sentido de comunidade. E, portanto, uma das coisas boas que eu gosto muito de ver neste movimento do Zero Waste, e é emergente, não é? Mas é nos bairros haver bibliotecas de coisas. Sim. E eu preciso de um Black & Decker, mas se calhar não preciso ter um no meu armário. Vou lá buscar no dia, deixo lá um X para usar, então é o aluguer, é o material como um serviço, no fundo, e a partilha. Pronto, e isso para mim é uma visão na qual eu acredito muito, não é? No local, na partilha, no termos menos, sermos mais e partilharmos mais, termos acesso a... Isso é que é importante. E, portanto, há muito... E já tentamos aqui, até usar as... A Zero Waste Lab também fez várias iniciativas nesse sentido, já fizemos, mas ainda não conseguimos ativar que gostaríamos muito de fazer, mas ainda não... As oportunidades acabaram por não se encaixar certo. Por exemplo, mas só para dar um exemplo, não é? Às vezes não é preciso estar até a criar uma coisa nova. Temos, por exemplo, bibliotecas. As bibliotecas já têm sistemas para registar. Está aqui, leva para casa, tem que voltar daqui a um certo dia. É verdade. E poderem ser mais do que bibliotecas de livros. Serem bibliotecas de coisas. Não é? E, portanto, eu gosto muito e nós, não é, enquanto equipe, de pensarmos como é que podemos transformar o que já existe, os sistemas, de forma a beneficiar muito toda mais. Toda a gente, mais pessoas. Claro. Então isso super um caminho. Quem diz bibliotecas, tu podes pensar num prédio que tem muitos apartamentos, que em vez de toda a gente ter aquele aspirador ou aquele sistema de vapor que limpa vidros, partilha-se. E há vários lugares, às vezes até são as próprias ONGs e associações que começam a criar o seu armáriozinho e que depois vai à senhora não sei quantos e depois alguém doa uma peça para lá e começa muito por essa relação de confiança. E funciona. Na verdade, às vezes só é preciso começar. E já existem sistemas já bem desenhados e testados por outras pessoas que às vezes estão a acontecer. Exato, é verdade. E eu acho que isso também é uma coisa, portanto, toda esta ideia de, como tu estavas a dizer, portanto, são formas de, no fundo, combater a obsolescência planeada e o consumismo intencional. Exatamente, é podermos partilhar. Partilhar mais, partilhar coisas boas que durem mais tempo. Simplificar bastante as nossas vidas é o que tem acontecido muito no meu caminho,
a perceber estas... Preciso, não preciso, não. Sim. Yeah, no caminho pessoal, não é? E, portanto, também o caminho para perceber coletivo depois acaba por ser... Acho que estamos todos a ser muito confrontados, até de uma maneira bruta, de todos estes excessos, não é? Acho que estão-se a tornar completamente visíveis e como é tão overwhelming em tantas frentes nas nossas vidas. É incontornável, não é? É incontornável criarmos esses novos sistemas. Até lá ainda requer um certo esforço para conseguir fazer. Não é fácil, não é conveniente. Porquê? Porque estamos sempre, eu acho que aí é também um ponto fulcral, é a nossa relação, a forma como nos relacionamos com o tempo. Yeah. O que é que queremos fazer com o nosso tempo? O tempo é o mesmo, não é? Agora há sempre, até na nossa linguagem, não é? Tipo, perdi tempo a fazer não sei o quê. Não perdeste tempo, dedicaste tempo. Eu policio-me imenso na minha forma de pensar, não é? Então, e o trabalho, coisas, os miúdos e todos temos de fazer tudo sozinho. Devemos fazer mais um podcast sobre o tempo, porque eu tenho muita curiosidade sobre esse tema também. Mas tem muito a ver com isto, com o consumo, com a nossa opção, a conveniência, não é? E o voltar a darmos um bocadinho mais de tempo, fazer se calhar menos coisas, organizarmos melhores, organizarmos boleias com os vizinhos, com os pais da escola, essa coisa de organizarmos enquanto comunidade é que permite depois podermos também não ter tanto a carga nos ombros do eu tenho que fazer tudo sozinho. E podermos até voltar a fazer mais coisas, não é? Em conjunto. E no movimento Zero Waste há muito isso também. Eu aprendi a fazer coisas, a fazer detergentes, a fazer pão, a fazer... Muito bom. A ter que comprar menos e ter prazer no processo de fazer. E isso acho que é preciso também. Então, se calhar, como já estamos agora a falar em coisas boas, não é? No fazer pão e coisas assim, entramos um bocadinho no espaço do seu melhor. O que achas? E como nos programas nós temos criado esse espaço e tu já estás um bocadinho com esse músculo treinado, ia-te até sugerir o enquadramento muito direto, que é, vamos para 2050, estamos a viver num futuro totalmente positivo, descreve um bocadinho como é que é este circuito, existe desperdício, estamos no desperdício zero, eu acho que sim, não é? Porque o totalmente positivo é isso. Então, como é que nós fazemos as coisas? Como é que nós atuamos? Como é que nós vivemos para estar nessa realidade do lixo, do desperdício zero? Então, nesse tempo, fora do tempo, 2050, nós temos um exemplo concreto que é a vida e a natureza. Yes. A natureza funciona assim, não é? O que não serve a um, serve de alimento para o outro. Então aprendemos com a natureza, finalmente. Nós não aprendemos, nós lembramos que somos natureza. Ainda bem. Nós lembramos mesmo que somos desse parte. Sistema. Nós somos parte de um sistema de interser, interbeing. E, portanto, sabemos encaixar bem nesse fluxo em que há... e para isso, às vezes, é só preciso... Lembramos de parar e de olhar, ouvir e tentar encaixar nos fluxos da vida, não é? Em que os nossos processos fazem essa pergunta: contribuo para que haja mais vida? Ou estou a retirar vida? Agora em 2050 é normal. Nós estamos em 2050. Agora sim. Portanto, os nossos processos, não é? Aquelas coisas que começamos lá atrás, em 2000 e tal, 2020 e isso, as coisas que até os nossos avós sabiam, não é? As compostagens, não é? Aquela casca que eu já não uso, vira solo fértil, onde depois crescem plantas, há acesso a comida vinda da terra em todos os bairros, e portanto já nem é preciso estar a mandar vir do outro lado do mundo, comemos de vez em quando. Até já temos bananas num bar em Lisboa. Já temos, eu tenho bananas em Sintra, agora em 2020. Não, lá naqueles tempos, 2020 e tal. Em 2050 como é que é então? Como é que nós vivemos? E cada vez mais... tudo o que nós nos vestimos também, como é feito de natureza, não é? De vida, pode voltar à vida e ser transformado. Portanto, é voltar a estarmos realmente nessa frequência de sermos parte desta diversidade, biodiversidade. Somos também biodiversidade, não é? Cada um encaixou-se um bocadinho melhor
no seu papel, onde tem um espaço para que a sua criatividade seja ao serviço da vida. E então nós somos incríveis, nós quando queremos e quando nos juntamos, nós somos capazes de criar magia pura, não é? Então lembramos, na verdade, que somos magia em tudo que pensamos, falamos e fazemos, e continuamos ainda não estamos perfeitos. Não, mas podemos descrever um bocadinho o que é que isso significa, não é? Portanto, o que é que acontece, por exemplo, com os alimentos, o ciclo dos alimentos, ou o ciclo... Os ciclos são curtos, portanto, há hortas perto, não é? Agora, finalmente, as pessoas também saíram um bocadinho das cidades, espalharam-se um bocadinho para criarem comunidades um pouco menores, isso está a acontecer, porque a nossa capacidade também de nos relacionarmos torna-nos mais grounded quando estamos assim em núcleos menores. As cidades continuam, eu já não estou a viver na cidade há algum tempo. Tu não? Eu continuo, mas é ótimo, eu vou lá várias vezes, mas as cidades agora já não têm aquele peso, já não têm aquela desfumarada toda. Todos os as pessoas andam muito mais a pé. Têm hortas. A minha horta está no parque. E como há só certas coisas que crescem em certos lugares, não é? As pessoas também estão com muito mais saúde, porque os alimentos são os que existem para os corpos daquelas terras. Então há uma saúde. E não há pesticidas, e não há herbicidas. Já não há mais nada disso. Com o composto. A água, finalmente, também já voltou a estar mais pura, menos os processos industriais. Porque houve uma coisa super revolucionária, não é? Que também é importante lembrar o que aconteceu lá em 2040, não é? Sim, 30 e tal. Não, foi já nem me lembro bem. Olha, o tempo, hoje em dia o tempo é tão fluido que eu já nem me lembro bem dos números. Foi uma coisa importantíssima, que foi a própria a fórmula económica teve que mudar, não é? Porque antes ela era assim, só olhava para o que se tirava e o valor era calculado de uma coisa muito diminuída, não é? Era só a extração da matéria, o valor daquilo, mas sem pensar o impacto que fazia ambiental ou social. E a fórmula finalmente conseguiu chegar a um acordo de repensar a fórmula económica para que o impacto... Não havia externalidades a partir de 2035, desapareceram. O impacto ambiental de fazer, sei lá, aquele plástico foi incorporado, ou seja, aqueles 70% das coisas que se faziam deixou de existir. Claro. Porque já não valia a pena, já não se ganhava dinheiro com isso, não é? Porque era muito mais caro uma coisa que era venenosa do que uma coisa que traz podia vida. Reintegrar-se no Então sistema. aí, pronto, a partir do momento em que começamos a criar, a valorizar, a pensar no valor, não é? Da vida. O que é valor da vida e o que é o valor de uma relação e o que é o valor de uma transação e como é que todas essas trocas, que nós só vivemos em relação com o outro, e o outro é a árvore, é o rio, é tudo, contribui para bem-estar e saúde. Então, estavas a dizer, todos os nossos alimentos estão muito próximos de nós e nós conseguimos ter essa circularidade. E como é que é com, por exemplo, todos estes equipamentos? Como é que tu vês, por exemplo, todo o espaço do nosso acesso a máquinas, portanto, até equipamentos como computadores, tudo isso. Como é que isso ficou? Em 2050, como é que nós estamos? Já não temos tanta máquina, não é? Ok. Depende, há vários caminhos, não é? Podemos partilhar com outras pessoas, é isso. Temos acesso ao que precisamos. Há quem virou meio computador, há outros que não sei. Ainda me custa imaginar o mundo, porque há quase dois caminhos agora. É louco, não é? Como às vezes nos metemos também limitações, porque não queremos... Eu ainda tenho alguma resistência em querer imaginar este merging da tecnologia toda. Tenho alguns amigos que andam a criar extensões. Mas como tudo, em 2050 eles estão... Em 2050, mas acho que uma das coisas que ajudou... Analogia. Sim, porque eu acho que uma das coisas que ajudou foi também quem percebeu, não é? Ali aqui há uns anos atrás, como é que se pode usar estas tecnologias capazes de criar, de tangibilizar histórias e visões. Okay? Porque por isso, as pessoas estavam tão sufocadas com distopias, com o mundo a acabar, aquelas, não é? Só os aliens todos e os zombies, e, não é? Aquela coisa, que não tinham quase onde se agarrar com visões positivas. Com histórias positivas. E a utopia estava num lugar super de fantasia, não é? Mas de repente houve quem agarrou estas tecnologias da comunicação até para criar visões destes futuros
possíveis e as pessoas começaram a abrir os olhos mais para a utopia. Não é? Isso foi uma coisa. E ao mesmo tempo, como sempre, não é? Nas margens já houve quem estivesse lá a criar os sistemas alimentar, mais dos crafts, as tecnologias para ajudar a melhorar processos, porque realmente a informação pode ajudar imenso a melhorar processos. E tu também, no fundo, tens sempre aqueles bons projetos que estão a acontecer, até no passado, e que nos deram a confiança de podermos alargar essas práticas, não é? E o Zero Waste Lab foi um desses, abriu caminho em muitas áreas. O Zero Waste Lab teve o seu papel, mas finalmente agora já não precisa de existir. Não, exato. O objetivo do Zero Waste Lab é não precisar de existir. Exato. Como é que foi aquela festa em 2040, quando o Zero Waste Lab se diluiu outra vez em matéria-prima? Na verdade, manteve a essência, não é? De continuar a trabalhar redes e a continuar a ser laboratório, porque isso na verdade é a vida. A vida é isso, é continuar a ser. Deixou de ser menos tangível nos materiais, mas continua a ser em termos de. Há várias formas de desperdício, não é? Claro. Há desperdício de energia, de tempo, não é? E então isso continuamos sempre a ter que pensar, porque somos humanos e fazer experiências é também testar caminhos que não são às vezes tão bons. Então é só termos não termos medo de falar sobre o que não está bem, não é? Acho que esse lado também das coisas mais bonitas que aconteceu foi este cultivo que veio de dentro para fora, não é? De criarmos comunidades de cuidado, não é? De cuidado uns com os outros, cuidado com a nossa palavra. Cuidado com... E isso permitiu criar uma cidade muito mais solidária e... Mais inclusão, mais mais inclusão, mas ao mesmo tempo também está ok, não precisamos ser todos iguais e nos entender todos, podemos ter diferentes formas de estar e não estarmos a indoctrinar que a minha maneira é melhor do que a tua. Claro. Está na boa fazermos de maneiras diferentes desde que não nos façamos mal uns aos outros. E desde não só uns aos outros. Desde que nos deixemos ser, não é? A liberdade é podermos ser como queremos, como precisamos de ser. E, portanto, o Zero Waste, no fundo, é um espelho para o cuidado que temos connosco próprio e com os outros. Não é? Que depois tudo o que é deixado, não é? Descuidado, acaba por também ser quase um reflexo das coisas que não estamos a cuidar em nós. Sim, mas também voltar a integrar. Nos outros, não é? Essa cultura de cuidado é que foi o... Mas está a acontecer há muito tempo isto, atenção, acho que às vezes eu sou uma eterna otimista e agora, não é? Como estou aqui numa ginástica de tempo... Não, agora ainda estamos em 2050. Ainda estamos em 2050, não é? Mas é interessante que aqueles processos, não é? Que eram mais anti-vida, sempre foram mais barulhentos. Muito mais barulhentos e por isso quase que ocupavam um espaço muito grande, mas silenciosamente já estava a acontecer uma revolução há bastante tempo. Não é? Essas revoluções mais silenciosas e porque estas mudanças nunca são de saltos muito quânticos, são... para se criarem os novos sistemas é preciso haver coerência no que fazemos e persistência e paciência. E só quando a coisa está a funcionar ali é que os novos sistemas florescem naturalmente. Não é? E houve ali um período difícil que é, ok, este sistema em que estamos já não funciona, mas ao mesmo tempo ainda dependemos para pagar as contas, essa coisa, mas ao mesmo tempo já existem outras formas de estar na vida e é preciso ir testando ali um bocadinho, mas é difícil de largar, é difícil de confiar, não é? De que, ok, há outras formas de viver que não precisam de ser tão rápidas, tão brutas, tão egoístas. Então como é que tu descreverias, em 2050, como é que tu descreverias essa forma mais suave, se calhar menos bruta, mas mais suave que estamos a experienciar? Não obrigando toda a gente a ser igual, claro, isso também acho que é muito relevante, mas dentro de um contexto ainda do tema do desperdício zero, como é que tu vês a relação que as pessoas têm
com o que é desperdício, ou para além dessa dimensão mais, como tu disseste agora, do desperdício do tempo. Sim, do tangível ainda mesmo. Do mais Vamos ali tangível. Sim. O que é essa relação que nós temos em 2050, num futuro totalmente positivo? O que é a nossa relação com os materiais, Sim. com os bens materiais? Então, conseguimos criar produtos que nós precisamos na mesma, não é? De umas mesas, mas deixamos, por exemplo, de vou tirar uma aqui. Deixamos de matar árvores para fazer papel higiênico. Já não precisamos. Fomos a esse nível de detalhe. Que é, conseguimos arranjar maneiras, por exemplo, dos alimentos, das cascas, das folhas das árvores que caem naturalmente, criar papel a partir daí. Só isso revolucionou imenso, não é? Porque as árvores puderam criar a sua função, não é? E, portanto, o papel... esse papel, especificamente, que vai diretamente... Não, e tudo, e o de escrever, e não sei o que, passou a ser... Passamos a usar o ciclo da natureza, que tem uma transformação natural, não é? Para criarmos novos produtos. Importante. Temos as comidas, portanto, locais. O granel continua a funcionar lindamente. Não é? Cada vez mais, não é? Cada vez mais. Não é? E as casas, as pessoas têm mais as suas comidas, trocam, é tudo muito mais local, mais regional. Os transportes agora são super mas sem impacto, não é? Plástico, realmente, lembras daquela coisa do plástico? Não. Tipo, já não é, porque aquilo era feito de petróleo, de coisas... esse material... Não, já não há, mas a lógica, Já me lembro. a intenção era boa, porque aquilo era polímeros fortes. E, portanto, a química também evoluiu tão bem que se conseguem criar diferentes tipos de resistências, de materiais resistentes, sem ter que poluir. Não é? Que bom, é tão bom podermos voltar a beber água dos rios. Não é? Yeah. Aquele tema dos das casas também. Lembras dos microplásticos no oceano? Só se resolveu com ir à fonte do problema, não é? E quando mudou aquela fórmula, não é? Sim, que é tudo o que é venenos, porque houve ali uma... Incorporar a dimensão ambiental e a dimensão social dentro da fórmula... Saúde para... Do custo. Exatamente. E, portanto, continuamos a fazer compras de algumas coisas, mas muito mais na troca, muito mais na transformação. Hoje em dia também, olha, este algodãozinho muito bom daquela planta que, na verdade, acabou por se conseguir agora fiar muito mais fácil. Fia-se, desfia-se, e por isso conseguimos transformar até hoje em dia quase... Só olhando para uma peça conseguimos transformá-la em casa, quase, é incrível, isso, e juntos, não é? Não sei muito bem como... Não é sério. Aqueles tipo de é sempre bom haver desafios, porque a tecnologia apanha, inventa. Sabes, eu adoro este exercício de imaginar, mas... Não passo muito tempo a imaginar como é que tecnologicamente as coisas podem funcionar. Tipo, não me dedico a isso. Não queres ser tu a fazer tudo, Ana? Exato. Há outras pessoas que gostam de inventar. Não interessa, foi inventado. É isso. E em 2050 conseguimos mudar de roupa todos os dias. Claro, conseguimos usar a energia do sol. Sem estar a desperdiçar material. Portanto, as energias que já existem naturalmente conseguem-nos... contribuir para o nosso bem-estar. E para tudo que precisa de energia, não é? Portanto, é altamente cíclica, não precisamos de mais nada. E aquela coisa louca de, tipo, lembras-te que antes havia água nas casas de banho? Sim, para descarregar na sanita. Aquelas coisas. E que andava quilómetros até aumentar. É incrível essa loja. Isso, conseguimos fazer isso durante quase 100 anos. Incrível. Mas conseguimos. E agora resolveu-se. Agora resolveu-se. Tudo local, tudo sistemas de compostagem local. Sim, e usando também... Todos os minerais e... os minerais, alimento para as bactérias... Tudo. E tudo, uma coisa que mudou imenso também, que eu agora estava-me a lembrar, que já nem me lembrava que antes era assim, tudo era em linhas retas, não é? Sim. Era antinatureza.
Quando se começou a usar tudo em processos muito mais Circulares. cíclicos e no movimento natural, não é? Das águas, nas espirais, começar a entender realmente como é que funciona a natureza e aplicar e criar sistemas assim, os circuitos começaram a fluir, a água chegou viva às nossas torneiras, às nossas fontes, quando a compostagem, não é? O alimento quando chega ali já está quase pronto para ser composto, já não precisa de ficar, a parar, não é? Usou-se assim E o aproveitar tudo, não é? Portanto, dentro deste espaço 2050, onde nós estamos neste momento a visitar, tens mais algum tema que achas que vale a pena ainda explicar ou queres que a gente passe para a próxima etapa? Sim, uma coisa que também mudou bastante, não é? Agora só para lembrar, não é? Foi até as escolas, não é? E portanto tudo isso mudou, não é? Hoje em dia as crianças que antes estavam ali cheias de dificuldades a serem ensinadas a informação que elas trouxeram, nova, fresca, para nos ajudarem a desconstruir os nossos processos, foi mesmo importante. E portanto, elas e agora hoje também crescem na comunidade, não é? Crescem connosco, ajudam e na trazem aldeia, na cidade. E fazer, e continuam a ir viajar e lá fazer as suas coisas, os seus mundos. Isto hoje em dia têm tempo para brincar, mas também têm finalmente tempo. também nos entendemos como família humana. Não é? Apesar das nossas diferenças, somos assim uma família. Isso foi um grande passo, é verdade. Foi um grande passo. O aceitar todas as culturas, não é? Ok, então, já não sei, dentro do seu melhor, para podermos entrar, digamos, fazer a ponte entre hoje e o que nós estamos a descrever, que gostaríamos de ter, o que é que tu achas que são os passos que deveriam de acontecer já ou que poderiam acontecer já? O que é que tu podes mudar na tua vida já, ou que tu tens mudado, já está em curso, não é? Desde compostagem, e o que é que tu acreditas que são passos que podem acontecer assim, de um dia para o outro, desde que haja essa consciência? Tanto agora estou a falar tanto nos movimentos que vêm de baixo, das raízes ou das grassroots, como novas dinâmicas de políticas, etc. Portanto, tudo o que tu vês aí que pode acontecer a curto espaço de tempo. Sim. No curto é... Digamos, uma mensagem, sim. percebes que podemos fazer já. Isto podemos fazer. Compostar, podes fazer já. Sim. Não é? Compostagem, até em Lisboa tens uma rede de compostagem que está não longe. Lisboa ainda precisa um bocadinho, não é? Mas acho que estão a evoluir já. Há compostores comunitários. O nosso Vítor criou essa rede. Mas ainda não está disponível em. Eu estou a 10 minutos do meu compostor. 10 minutos não, 15 minutos a pé do meu compostor. Eu estou a viver em Sintra e ali já tem? Sim. Na verdade, eles dão uns sacos verdes e nós podemos pôr no caixote indiferenciado. Eles fazem a separação dos sacos. Boa. Pronto. Está a funcionar ok. Mas, na verdade, eu continuo ainda... Já agora só assim, um parênteses. Eu não contribuo para esse sistema. Porque... Tens a tua compostagem no teu jardim? Não tenho. Mas faço compostagem bocashi em casa e levo para o jardim da escola do meu filho. Fantástico. Porque prefiro contribuir diretamente para a horta e para a regeneração da escola. Então foi uma coisa que se criou. Mas agora explica o que é isso, o bokashi, rapidamente, só para toda a gente perceber. São técnicas de compostagem diferentes. Basicamente são os fermentos, não é? Que ajudam a ser mais rápido. É uma técnica fermentada e para mim eu gosto bastante porque posso pôr os crus, não é? As cascas das frutas, isso, mas posso pôr também cozinhados, que às vezes sobra alguma coisa, restos, isso. Molhos, pode-se pôr tudo. Mas isto são coisas que nós podemos fazer às vezes, isto é um bom exemplo, que é como é que podemos nos organizar em pequenos grupos, em pequenas comunidades, para criar pequenos sistemas e testá-los. E isto, por exemplo, da escola, foi interessante, que foi uma iniciativa lá dos professores, tinha um jardinzinho, não é? Criou-se um compostor, os miúdos têm algumas atividades de horta e cada vez as escolas têm mais. É verdade. Mas o convite aqui é que os próprios dos pais tragam os seus resíduos orgânicos e contribuem para a escola. E isso já é a criação de um sistema de participação regenerativa. De uma cultura, de uma comunidade, algo que liga as pessoas em ação. Em ação, bonito. Portanto, é uma escolha diária
eu ao pôr a casca já estou a participar na regeneração. E não estás de maneira alguma a concorrer contra o sistema que está a acontecer. Portanto, é importante em que Sintra haja... ou em Lisboa. A compostagem é quase 50% do nosso caixote de lixo. Para mim é mais. É mais, não é? Eu tenho, se calhar, um caixote de lixo, um saco de lixo por semana deste tamanho, mas tenho um saco assim de compostagem todas as semanas. Portanto, para mim é, sei lá, se calhar o dobro. Sim. O dobro a compostagem. E depois há muita coisa coisas simples. Vamos começar pelas coisas simples. Sim. Não é? Tudo o que é simples pode Tudo fazer que é já simples hoje. e qualquer pessoa pode fazer hoje em dia, por exemplo, detergentes. Não é? Detergentes, shampoos, todas estas coisas que têm embalagens de plástico muito duro, normalmente têm uma opção de encher. E cada vez já existem mais lojas que o permitem fazer. Portanto, como a Maria Granel, mas há o agranel.pt, onde se pode ver essas lojas, e espero que as grandes cadeias de supermercado também comecem a oferecer isso cada vez mais, que é para... Portanto, tu já tens a embalagem, para que é que vais deitar Eu tenho fora? a mesma embalagem de detergente há 10 anos, é igual e está igual. Boa. Está igual, porque aquele plástico é feito para durar. Para durar. Sempre, não é? Boa. Isso, e depois há, não usar gel de banho, usar um sabonete, é menos uma embalagem, não usar, assim, várias coisas que podemos fazer, não é? Aprender a fazer algumas coisas, não é? Se fizermos o sumo em casa, não precisamos comprar um pacote de sumo. É verdade. Ou não precisamos beber uma Coca-Cola. Então, E há as muitas coisas que cascas são da fruta tão simples como podem fazer. ir para a não é? compostagem. Portanto, fazer uma série de coisas que têm muito a ver com o investimento em saúde. Não é? A nível da alimentação é onde se cria mais lixo, nessa conveniência. E mais não é? doença. Não é? É o sentar para tomar um café ou levar um café takeaway. É, no fundo, é trazer à nossa consciência tipo, essas pequenas escolhas, não é? Se eu sair um minuto mais cedo e levo um takeaway, aquilo vai logo para deitar fora, vale a pena? Não, sento-me, tomo esse minuto e não preciso. Não é? Então, isso é o que se pode fazer. Nunca pensei que isso poderia ser um comentário construtivo, mas afinal tens razão. E eu devo dizer uma coisa interessante, é que em Portugal tens muito uma aversão a takeaway, que é bonito, não é? Nós somos muito mais de sentarmos-nos, não é? Os Uber Eats da vida e isso também trouxeram uma grande... Sim. Mas eu vou buscar takeaway de vez em quando, não é? Mas eu vou com os aos restaurantes recipientes da proximidade e digo aqui, está aqui um prato de forno, meta-me aí duas doses de bacalhau. Pronto, e fazer muito assim, bom. até a própria da caixa da pizza, vá lá, pronto. E, portanto, essa conveniência, isso podemos, sem dúvida, fazer. Portanto, no fundo, estás a dizer, ser mais planeados naquilo que vamos buscar fora, no sentido de levar embalagens, até, para além de ir à Maria Granel, que é fantástico, vais com as tuas embalagens, até se vais buscar um takeaway, podes fazê-lo. Podes levar Isso é simples e bonito. E há muita gente, por exemplo, a história de ir às lojas, há muita gente que pensa, não, mas eu não quero carregar as minhas coisas de vidro. Não precisa de ser vidro, até se pode usar o saquinho de plástico que temos, para pôr lá a massa e o arroz não, porque não dá, mas pronto, os feijões, o que quer que seja, desde que seja auto-reutilizável. Portanto, isso nas compras permite perfeitamente. Outra coisa é organizarmos enquanto, eu, por exemplo, com amigos e com familiares, que se queremos comprar coisas em maior quantidade. Sim. Na altura da amêndoa, mando vir não sei quantos quilos de amêndoa, fica mais barato e compramos juntos. E, portanto, aí a questão preço digamos é diminuída assim, se for partilhada. E paga o esforço de poderes depois também portanto, distribuir. organizarmos assim. Trocas de roupas com amigos, não é? Os amigos, as amigas, entre as crianças. Nós que é uma as duas loucura, já praticámos isso. Tu tiveste uma festa, lembras-te? E eu tinha um vestido que dava para ti, por sorte coube-nos, as duas, e sapatos, lembras do... Como é que eles chamam? É porque é uma loucura a questão da roupa, não é? Já existe roupa para vestir 6 gerações. Dizem 6 gerações. A maior parte das coisas que são doadas não são enviadas para países que não têm capacidade nem para as tratar e a maior parte das roupas são de tão péssima qualidade, quase tudo, o poliéster, o plástico, não dura, é extremamente quente, estraga-se, é quase tudo enviado para a África ou para, não é, para o Atacama, no Chile, a nossa montanha de roupa, que se diz, mesmo quando pomos nos contentores para doar, não é, aquilo é vendido depois ao quilo sem verem
e as pessoas compram e dizem que a maior parte das coisas estão estragadas, são tecidos que é um calor, não dá, é uma porcaria. Portanto, ter menos coisas, melhores, então, ter atenção. nesse aspecto, concretamente, exato, o que é que tu sugeres? Fazer. Troca, não é? A Troca. segunda mão é ok, é cuidarmos, não é? Trocarmos uns com os outros. Troca de roupa. E comprar menos coisas, mas coisas mais boas. qualidade. Até sapatos bons. Que dura. que duram. Que mas duram. faz diferença, não precisamos ter 300 carteiras. Eu estou a falar disso. Não, e podemos pedir emprestado, trocar. ou podemos trocar. Já estou farta desta coisa, então, mas ela está boa, trocar isso. Com crianças, então, é uma loucura, porque eles crescem muito rápido. E não, nesta coisa não gastam a roupa, apesar de hoje a roupa tem tão pouca qualidade que até a gastam. Mas eu lembro com brinquedos, também... a mesma coisa, de comprar menos coisas. Nós fizemos um projeto muito interessante, em que nós quase nem falamos dos projetos aqui da Zero Waste Lab, mas um dos... Não, mas se calhar agora pode ser bom até uma boa momento maneira, não é? Exato. Entra um pouco como é que nós olhamos para esses desafios? Vocês fizeram um projeto em torno dos brinquedos e foram ter o cuidado de perceber todas as componentes que faziam esses brinquedos, não é? Mas o trigger não foi assim. O trigger foi assim. Conta. Nós, na nossa equipe, somos todas mães. Não sabemos o que fazer aos brinquedos. Eles estragam. Não é? Tentamos dar poucos brinquedos aos nossos filhos, mas mesmo assim, eles entram. Não é? Quando o brinquedo está bom, podemos doar. Mesmo assim, não é assim tão fácil onde se pode doar brinquedos. E quando eles estragam, o que é que se faz? Dói meter no lixinho diferenciado, sabendo que vai para aterro. Não é? E descobrimos que vão, por exemplo, em Portugal, cerca de 30 milhões, isto é um número mínimo por baixo, de brinquedos parar a aterro todos os anos. Tipo, porquê é que não são reciclados? Porque é difícil. Mas alguém tentou? Não, nunca tentou. Então, resolvemos tentar. Aquele tal risco de laboratório bora experimentar e ver. Desmontar brinquedos, ver de que é que eles são feitos, fazer quase uma cirurgia, não é? Envolver as famílias. Foi na altura do Covid, em que as famílias estavam mais próximas e na piscina, tinham mais lembro, tempo. Vocês faziam momentos na piscina fora, com várias mães a desmontar os Exato. brinquedos. E foi muito impactante para nós e para toda a gente que participou, porque ao abrir um brinquedo e ver a complexidade daquilo e como eles não são desenhados para serem reciclados, para serem desmontados, não é? Foi quase 20% não conseguimos desmontar, nós chamamos-lhes os problemáticos. Grande parte até eram brindes de alimentação, tipo do McDonald's e coisas assim. Não, agora vem aqui os nomes, mas é verdade. Nós tínhamos, aí 15% dos brinquedos eram brindes do McDonald's. Que as crianças às vezes viam ainda, porque é o marketing... Toma lá uma coisinha, um brindezinho, mas isto, eu dei agora este exemplo desta marca, mas há muitas que ainda praticam o brinde. O brinde, a canetinha, não sei o que é grátis, então eu quero, a maior parte vira tralha. E a maior parte dos brinquedos, o que nós vimos é que mesmo os, 30% dos brinquedos que estavam em bom estado, nós mostrávamos às crianças, querem? A maior parte não queria nada, porque eram uma porcaria. Porque, a sério, eram coisas que... Mas vocês também conseguiram coisas boas, que foi daquele, portanto, estavas a dizer, quase 20% eram os problemáticos. Os outros? É isso. Portanto, conseguimos várias coisas para doação. Portanto, mapear aqui, principalmente os peluches, se forem tratados, lavados e isso. Há algumas coisas boas ainda, brinquedos assim mais... menos prontos. Brinquedos mais versáteis, jogos e isso sim, livros sim, mas pronto, mas o resto desmontamos e isto em parceria com a Precious Plastic Portugal, não é? e o Opolab, queríamos mostrar o que é. Primeiro que os brinquedos podem ser reciclados, vamos ver se os materiais podem ser encaminhados e ser transformados em algo novo. Portanto, para fileiras que podem reincorporá-los, esses materiais. Ou fileiras que existem, ou neste caso, usar estas máquinas chamadas de Precious Plastic, são pequenas unidades de reciclagem que podem existir localmente e que permite criar tipo aquelas novos que objetos. Trituram os que plásticos. Trituram, que derretem e depois derretem para moldes e para se criarem novos objetos. Neste caso, criamos novos brinquedos a partir dos brinquedos, só para fechar o ciclo, mas o brinquedo a ser criado foi votado por 600 crianças para que ser uma coisa que eles querem, não o que nós achamos que eles querem. Não é? E foi um jogo muito giro e foi um concurso com universidades, faculdades de designers
Isso. E, portanto, foi bastante interessante. Foram 10 mil brinquedos, já não me lembro os nomes astronómicos, como é que se diz, parafusos, muitos circuitos elétricos, e com o plástico criamos então esses novos brinquedos. Depois abrimos novos streams que não estávamos à espera, que é, por exemplo, a borracha. Das bonecas, dos carros e isso, havia realmente muita borracha. Em Portugal só se recicla pneus, não existe reciclagem de borracha. E aí fizemos parcerias, uma parceria, por exemplo, para o calçado, que faz aquelas lemon jelly, que são galochas, sim, basicamente, sim, galochas de borracha. Então fizeram galochas a partir de bonecas. Borracha, de bonecas. Uau. E o que é isto é interessante a nível de piloto? É mostrar, tipo, existem materiais suficientes para não se ter que estar a ir buscar borrachas sempre da árvore ou do sintético, isso, e nós podemos reencaminhar o que já existe e depois tentar arranjar processos realmente que não sejam tão nocivos. E, por exemplo, para a ideia, só para terminar, o que era interessante disto, em termos de experiência, nós fizemos isto em 11 cidades, portanto, 11 lugares do país onde haviam as máquinas da Precious Plastic. E a ideia aqui nem é que se criem só brinquedos a partir de brinquedos, era criar um modelo mais descentralizado de tomada de decisão de materiais, que é, imagina, a comunidade dali em Évora, por exemplo, que tinham lá na faculdade, neste caso, as máquinas, poderem, por processos participativos, decidir que objetos é que fazem falta localmente. Se são prateleiras para a escola, se é o banco para o jardim, se é o que é que faz falta localmente. O material para aí. E transformar o plástico dos brinquedos, ou do que quer que seja, não é? Neste caso, para criar os objetos que fazem falta. E, portanto, é a economia circular, participativa e descentralizada. Independentemente de haver também os circuitos. Se calhar da borracha não há coisas suficientes, não é borracha suficiente localmente, pode-se abrir um novo circuito para reciclar a borracha que já existe. Então é mostrar que há esses caminhos possíveis. E eu ia-te perguntar sobre esse projeto, por exemplo, se tu quisesses continuá-lo, que neste momento eu sei que o projeto terminou, não é? Mas se quisesses continuá-lo ou fazer com que ele tornasse, digamos, mais prática comum essa abordagem a brinquedos fora de uso, quem seriam os parceiros relevantes que tu precisarias de atrair, também um pouco porque, quem sabe, se calhar alguém vai ouvir este podcast e vai dizer yes, é mesmo isso que eu queria. Eu gostava mesmo que ele tivesse... E, portanto, o que é que por exemplo, esse projeto precisa para tornar-se mais prática comum? Em termos de... Houve aqui um problema, uma questão de legalidade, que é só entidades gestoras de resíduos é que podem gerir resíduos. E, portanto, um brinquedo que não era considerado resíduo... Esse pode geri-lo. Mas no momento em que ele vai para a caixa de lixo, pertence às entidades que estão a gerir o lixo, é isso? Basicamente não. Se ainda não está num circuito de reciclagem, não é considerado resíduo, é considerado indiferenciado. A partir do momento em que tem um circuito, não é, de collecting, não é? E transformação, tem que ser uma entidade gestora de resíduos a fazê-lo. Portanto, o que é importante aqui? Parcerias com entidades gestoras de resíduos. E os brinquedos. Isto é uma coisa. Para legalmente isto poder acontecer. Mas, no entanto, pode ser feito a nível pequeno, local, porque qualquer entidade, pode ser uma junta de freguesia, pode ser uma escola, pode ser os Fab Labs, os Makers Labs, normalmente têm já as máquinas que permitem criar esses objetos ou pilotar, como é que se diz? Prototipar, não é? Novos objetos. Onde é que está aqui a dificuldade também? Que é o investimento maior é em mão de obra. E, portanto, isto tem imenso potencial de ser um projeto também social. Porque o que é difícil aqui? É desmontar os brinquedos. Sim. O que toma mais tempo não é transformar os materiais, é desmontar os brinquedos. Porque não dá para ir lá com o martelo e partir, porque senão não consegues reaproveitar muitas das partes, não é? Portanto, nem consegues partir com o martelo.
A sério, a maior parte dos brinquedos, por São causa da resistentes. segurança das crianças, não São dá. É resistentes. uma loucura. Pronto. Mas pronto, então essa parte da desmontagem até quase que poderia ser um projeto social. Quase digamos poderia assim. ser um projeto social. Exatamente. Ok. Portanto, havendo esse circuito. Então que é- parceiros nessa área As também. escolas podem ser lugares de coletar os brinquedos, não é? Depois alguém tem que os desmontar, tem que encaminhar os materiais e depois poder vender ou reintroduzir localmente, não é? Esses novos objetos criados. Ou ter uma Pode parceria ser com com a os junta tais... de freguesia, com Ou a com as escola. tais entidades que gerem resíduos Que e, gerem portanto, já resíduos. podiam reencaminhar os fluxos assim mais Exato. interessantes. E este é interessante, porque os brinquedos não são uma fatia muito grande e por isso em termos de rentabilidade não vale a pena muito o Mas se trabalho, é o calhar que me dizem. emocionalmente são interessantes, não? São muito, porque Yeah. toda a gente se relaciona, há muitas crianças, Yeah. há E muitas mesmo famílias os pais, e todos percebem? fomos crianças, Yeah. por isso todos nos tocamos a isso. Ajuda a treinar este músculo de nos organizarmos de forma diferente e de criarmos opções, não é? Oportunidades para... E esse projeto até ganhou um prémio europeu, não foi? Sim. Yeah. Foi muito bonito. New ser- European Bauhaus, a Yeah, nova foi Bauhaus reconhecido. europeia, que é Foi. interessante, que é também Foi reconhecido Foi. numa escala já mais macro, mas pronto, Sim. e quando tem que mudar alguma legislação, se calhar até para isto ser uma prática mais comum, se calhar é muito interessante ter esses reconhecimentos, porque Claro que sim. não é Porque é pelo uma prémio, validação, não é? mas é mesmo que tem pela... um potencial ganhou pelos vários pilares, que é pelo da participação, porque foi um projeto com mais de 200 parceiros, e pela potencial de mudar também a participação industrial, não é? Portanto, sistémica. Yeah, não é? yeah, Que muito bonito. envolve as escolas. Queres referir outro projeto do Zero Waste Lab que vocês tenham atual, que também se calhar era Claro que bonito depois também lembrar-te quais são os parceiros que vocês gostariam ainda de atrair para esses projetos, porque este já ficou claro. Sim, este Não foi, é? e Brinquedos, foi muito rede precisas, e imagina, experiência, não é? indústria, Exato. entidades que gerem resíduos, escolas, tudo são convidados no fundo a participar. Agora Mas estamos sim. nesta lógica de rede também, não é? Estamos com o projeto de parques urbanos Sem desperdício. sem desperdício. É interessante que os parques, principalmente no contexto urbano das cidades, isso voltando à conversa lá atrás, não é? São os lugares onde as pessoas vão para equalizar a sua energia, para se conectarem com a natureza, para se lembrarem que são natureza. Yeah. São mesmo importantes, têm um papel muito importante. E as próprias coisas que não se vêem, mas a própria forma de gerir um parque, não é? Pode ser melhorada imenso. Não é? A forma como se gera água, energia, se faz compostagem ou não, se usa pesticidas, como é que se gera uma zona de piqueniques, como é que se convida, não é? A estar bem no espaço A estar natural. bem, a partilhar bem e depois, também mais para a frente, pequenos convites a nos conectarmos de forma mais profunda com a natureza, não é? Com esse respeito, não é? Trabalhar mesmo o respeito. Então criou-se, foi um projeto europeu muito interessante. 2 anos? 3 anos? Não me lembro. 2 anos. 2 anos. Agora, portanto, é importante, os projetos têm que ter pelo menos 2 anos para acontecer, não é? Esta coisa das ONGs, os projetos de 1 ano, muito curtinhos, é muito difícil. Mal conseguiste Quando se pôr, começa a ganhar pôr a de pé, inércia, acabou. acabou. E este o que é que foi? Foram visitas a parques urbanos em diferentes países, Yeah. para recolher as boas práticas e agora foi criado um handbook, portanto, mesmo Com sugestões com concretas. sugestões concretas de que se pode fazer, e está-se a criar aqui uma rede europeia. É interessante, por exemplo, aqui o efeito catapulta, não é? Porque há a própria da gestão dos parques, mas depois o entorno dos parques, não é muito relevante. No caso, por exemplo, daqui em Lisboa, estamos a trabalhar com o ISA, Instituto Superior de Agronomia, que é um grande parque, não é? Mas é também uma universidade, tem uma escola, tem empresas, é um ecossistema gigante, é quase uma bairros universidade. que não têm bairros quase à espaço volta. verde, não é? Portanto, tem muito potencial. Então, o parque é um ecossistema muito poroso Como é que se pode dizer? Interação. De mudança de cultura, de criar uma nova cultura. não é? Aquilo falávamos da
da compostagem, se calhar ir diretamente para aquele lugar das hortas, e aí, das que escolas. parceiros é que te parecem poder ser úteis para uma próxima etapa desse projeto? Se esse projeto acaba, não é? Sim. Como é que tu vês a continuidade, por exemplo, desse projeto do Zero Waste Urban Parks? Como é que tu vês a possibilidade de dar continuidade? Claro que um parceiro câmara é essencial. As câmaras são essenciais porque é quem gera a maior parte dos parques urbanos. Não é? E as câmaras têm um peso muito grande também de responsabilidade em muitas áreas e acho que é aproveitar que têm estas ferramentas. Não é? Acho que tem havido nestes últimos anos também uma abertura maior para aprender e conseguir evoluir em práticas mais sustentáveis. E mais participativas. E mais participativas. Portanto, há, por um lado, uma abertura maior, acho que no caso da gestão dos parques urbanos, sem dúvida. No caso, também há outra área em que também trabalhamos um pouco com as câmaras, que é nos eventos, produção de eventos sustentáveis. As câmaras fazem eventos, festa por tudo e por nada, e realmente são uma janela pode ser de boas práticas, é uma área de impacto gigante. E a Zero Waste Lab tem feito muito trabalho, também tem formação e cada vez mais manuais com práticas. Formação às equipes da Câmara, mas e uma coisa que tem sido também aparecido e espero que aconteça, como está a acontecer para os eventos, que aconteça também para os parques urbanos, é virem a essas formações não só os gestores daquela área, mas de todas as áreas. Desde o financeiro ao marketing, à gestão de resíduos, que é tudo temas transversais, não é? Transversais e todos estarem alinhados, porque senão há sempre alguém ali com a bandeira a querer fazer uma coisa, mas não é um alinhamento interno, não está no core, então não se consegue evoluir. E, portanto, isso é extremamente necessário. Então, no fundo, podia-se quase dizer que quando o parceiro tem consciência que é parte do processo, então que o parceiro venha de forma mais transversal beber estes processos. Exatamente. E depois, e partilha de informação, não é? e de boas práticas, e assim a rede ser uma rede viva. Não é? Estás a pensar em mais algum parceiro? Sim. Assim, e estava a falar também esta questão dos parques, por exemplo, lá no ISA está-se bastante a cruzar também com os campos universitários de lixo zero. No caso do ISA está dentro de uma universidade, a universidade é um lugar de conhecimento, não é? Por excelência e, portanto, esta busca por coerência entre o que se ensina em sala de aula e o que se pratica acho que é o caminho mais importante fundo, neste momento, para universidades, para empresas, para tudo. Permeabilidade para o conteúdo das universidades. Para a prática. Portanto, a própria da prática ser realmente coerente com as teorias e as teorias ensinadas. Cool. Isso é um trabalho que temos feito também muito com escolas. E aí, a tua parceria já a tens, mas precisas também, mais uma vez, que o parceiro entre de forma mais transversal. É isso que estás a dizer, não é? Sim, e estamos a criar também agora mais modelos e a trabalhar também com a Zero Waste Europe, por exemplo, que também no fundo é uma associação dos movimentos de lixo zero europeus. Toda a Europa. Não é? Para se criarem estes frameworks bons e mais aplicáveis, não é? Para um campus universitário ser mais coerente nas suas práticas. Muito interessante. E uma escola ser mais coerente nas suas práticas, porque isso é o que se vê muito. Para mim é ainda uma falha grande, que é nas empresas e nas escolas, por exemplo, querem ensinar tudo aos miúdos, não é? O mundo deve ser assim, mas depois olham para o lado e está ao contrário, não é? Tipo, olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço, não pode ser. Não. Então essa busca por coerência tem que ser tanto nos pequeninos como nas empresas, que às vezes querem muito fazer projetos de impacto para fora, não é? Precisamos de educar o público sobre sustentabilidade e chamam-nos para fazermos coisas para fora, mas não olham para os seus processos dentro. Então, acho que esse é o caminho neste momento mais importante. E uma coisa é certa, é tanto as crianças como nós aqui... Porque é difícil isto, está tudo só bem, é difícil, aceitamos quando as coisas são coerentes, claro, não é? Nós não aceitamos que nos digam uma coisa e depois façam uma outra, não é? Então essa é outra. Outra área também interessante e forte agora que estamos a trabalhar, e aí já é usar frameworks que já existem, mas é na área da saúde. A saúde tem um impacto ambiental brutal. Ainda se dão caminhos muito pequenos. Tu estás a falar agora nos laboratórios. Nós estamos a começar com laboratórios de investigação
que estão muitas vezes, podem ser nas faculdades, não é? Vai desde de ensino, educação, médicos ou farmacêutica, é todo aí um universo onde se usa muito, e a área da saúde, principalmente ali, por razões até concretas. De higiene, Principalmente ali nos anos 80, que foi também o boom do consumo, mas até com a SIDA e dessas doenças assim contagiosas, que assustaram, sim, não é? sim, As sim, pessoas. Sim. O descartável entrou com imensa força, pelos cuidados, mas depois nunca parou. Pois. Não se voltou a reavaliar. Então os processos foi como o consumo nos supermercados, e isso foi cada vez mais rápido, fácil, deita fora. E aí os parceiros... Porque pode ser perigoso ou não. Sim, não questionar. Pronto. E agora já há movimentos fortes, já volto aqui ao que estamos a fazer, mas também a nível mundial, a nível de hospitais, não é? A nível de laboratórios, e isso para repensar, não só a descartabilidade dos materiais, como esta economia circular, de poderes um reagente que é usado daqui poder ir para uma química verde, ser usado para outra coisa. Todos os vidros. Os vidros que não têm circuito de reciclagem, por exemplo, quase tudo. Existem estudos que dizem que a própria Organização Mundial de Saúde hoje em dia identifica quase 70% dos resíduos que se vão todos para a incineração. Por isso, tudo que é na saúde não é considerado, porque pode ser um bocadinho perigoso, vai tudo para a incineração. Mas 70% não é perigoso. Não é perigoso. 70% incrível. É imenso. Para ir para a incineração. Não, pronto. É uma loucura, não é? Então, nós agora estamos a trabalhar, fizemos um piloto com a Universidade do Porto há 3 anos atrás, o primeiro, para a certificação verde do laboratório. Conseguiu, junto com a parceria, há alguns frameworks, trabalhamos com a My Green Lab, que é uma ONG também americana neste caso, e que tem um processo muito bem estruturado e trabalha também com a indústria, no sentido de com os fornecedores, porque às vezes nós não conseguimos mudar um processo se a cadeia de fornecimento também não muda. Claro. E isso é uma vantagem, pode ser mal usado, mas é como tudo. Mas se faz o trabalho aí, já se consegue com o sistema, exatamente. Não é? Tenha isso em conta. E agora estamos a trabalhar com a Universidade Nova. Uau. A certificar, são 7 laboratórios em áreas distintas e está a ser um trabalho fantástico e importante. E o que nós fazemos é fazer esta mediação, porque é difícil para quem já está em qualquer área, não é? Tem os processos já muito bem definidos, tem padrões de segurança, de qualidade. Uma coisa que funciona, como é que conseguimos mudar os processos sem causar uma disrupção enorme no processo de trabalho e na vida das pessoas, mas ao mesmo tempo envolvendo-as? Pronto, e é aí que nós atuamos. Na facilitação desse trabalho, e queres convidar parceiros para essa área, poder também ter mais impacto? Há parceiros concretos que tu gostarias de contemplar que ainda não estão convosco? Em termos de... Estão-se a identificar, não é? Acima de tudo, oportunidades de mudança, e há também mais organizações a começar, lá está esta convergência de pessoas a quererem mudar. Há certas leis que vão ter que ser mudadas, não é? Como isso, não ser preciso incinerar o que não é considerado perigoso, não é? Poder-se reciclar vidro que vai ainda para mais a temperaturas altas e que acaba com qualquer bactéria. E, portanto, criar esses circuitos é preciso uma abertura, não é? Grande, já existem fornecedores, existem circuitos, mas isto é preciso conversa, não é? E o que é importante neste momento, acredito, estamos a recolher muita informação, está a haver muito diálogo, entender o que é que funciona, onde é que há potencial, e depois é preciso trabalhar em rede, porque isto só funciona, só se cria um novo circuito de reciclagem do material se houver um fluxo grande, não é? Só existe, e é importante também a transparência na comunicação deste caminho. Eu acho que isso, a criação depois agora de uma rede de laboratórios verdes, chamamos assim em Portugal, que possam ajudar outros a mudar, não é ótimo. Portanto, interessa-nos trabalhar neste momento, ou facilitar, não é, esse caminho e apoiar. Damos formação também lá. Laboratórios-chave em determinadas áreas que depois possam também servir de impulsionadores para as próprias áreas. Não é? Isto.
É muito Neste momento bonito, somos os únicos. muito bonito o leque Sim. de E a áreas que parceria vocês estão a abraçar. E a Nova tem sido um entendo. parceiro incrível, porque também eles também... A Universidade É muito Nova. interessante, porque isto também se encaixa num projeto, numa visão de sustentabilidade para um campus lixo zero, para não só zero waste, mas sustentabilidade transversal. E por isso, quando há esta busca realmente por coerência, as peças encaixam-se. E começa a haver mais E isso está a áreas que até acontecer. vêm à superfície que tu se calhar já não está a tinhas acontecer, pensado. mas cada vez elas se integram mais umas com as outras. Muito bom. E aí é que se mudam sistemas. Não é? Claro, E portanto, eu acho que as universidades então têm um papel assim mesmo importante, porque estão a formar os líderes do futuro. É verdade, é verdade. E portanto, E tem as que ser, escolas assim, também, mais super cedo. de vanguarda Yeah. na experimentação com as melhores práticas. Muito É bom. isso. Ana, muito obrigada por estares connosco e por esta conversa. É um prazer. E vamos continuar. tantos fios, não é, para Há tecer. muitos fios para tecer. É isso. E acho que ficaram já muitas inspirações. Obrigada, Ana. Um prazer. Obrigada, eu. Pronto. Foi uma volta.